Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui, iniciando uma semana, com a graça do nosso Deus, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus possa nos conduzir ao porto seguro, ou seja, a Canaã celestial. Muito em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus. Graça e paz, porque Jesus é o nosso Deus Criador, é o nosso Deus Salvador e o nosso Deus Redentor. A nossa redenção se aproxima, glória a Deus. Mais um estudo das Santas Escrituras por meio do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Gênesis. E mais uma vez lembrando que a nossa lição tem os comentários da profetisa Ellen White. Esta semana, continuando estudando acerca de Abraão, nós vamos estudar sobre a promessa, a lição de número 8, do segundo trimestre de 2022. Vamos orar então? Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia. Unge nesse momento a minha mente, a mente das pessoas que vão assistir esse vídeo, a fim de que receba a unção do Espírito Santo, para compreendermos o momento da história que estamos vivendo. Que a história de Abraão, a vida de Abraão, pai da fé, sirva de exemplo para cada um de nós. Nos dá um estudo feliz na tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, a lição de número 8, a promessa, nós temos aqui o verso para memorizar que se encontra em Gênesis 24 e o versículo 1 que diz. Gênesis 24, versículo 1 diz: Era Abraão idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém. Que coisa linda, queridos. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre suas promessas. Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão. Abraão recebeu ali o filho da promessa, que foi Isaque. Abraão recebeu a posteridade que o Senhor prometeu para ele. Abraão realmente ali teve condições de ver, não é, a terra da promessa que pertenceria aos seus descendentes. Tudo isso, Abraão foi muito feliz, muito abençoado. E ele morreu avançado em anos, não é? Que coisa maravilhosa quando nós confiamos na promessa de Deus. Portanto, em tudo o Senhor abençoou Abraão. Que Ele também possa nos abençoar em tudo. Nós possamos realmente colocar a nossa vida, cada dia, cada momento, nas mãos de Deus e requerer das mãos de Deus as bênçãos que Ele prometeu em nossa vida, para a nossa existência. Aqui o articulista comenta: finalmente, como Deus havia prometido, Sara deu à luz um filho a Abraão, né? Na sua velhice. O que parecia impossível para eles, Deus tornou possível, quando realmente Isaque nasceu. E nós vamos compreender que, e se chamou o bebê de Isaque, ou seja, o que quer dizer Isaque? Riso, né? Lembra que Sara riu quando Deus prometeu esse filho para ela já era bastante idosa, e Abraão também riu? Então, o nome Isaque significa riso, não é? Ou seja, olha que coisa interessante como Deus realmente ainda coloca o nome para que a pessoa possa lembrar do seu poder. E aí, mas a história de Abraão estava apenas começando e atingiu seu ápice quando ele levou seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Contudo, Isaque foi substituído por um carneiro, e o que indicava o cumprimento de Deus em abençoar as nações por meio de sua descendência. Ou seja, quem era esse descendente? Jesus Cristo, amém. O glorioso Salvador Jesus Cristo estava ali representado por aquele carneiro lá no Monte Moriá,
quando Deus proveu aquele animal para poupar-lhe a vida de Isaac. E nós vamos compreender que Sara morreu imediatamente após o sacrifício em Moriá, e Isaac permaneceu solteiro. Então, Abraão tomou a iniciativa de certificar, de que o futuro certo o seguiria. Ele arranjou o casamento de seu filho com Rebeca, que daria à luz 2 filhos. E o próprio Abraão se casou com Quetura, que lhe daria muitos filhos. Olha que como Deus trabalha. Abraão, mesmo em sua velhice, teve aquele ditoso filho da promessa de Deus, Isaac. Sara morre e Abraão casa novamente com Quetura. E Deus ainda concede outros filhos para Abraão, além de Isaac e além de Ismael. Então nós vamos ver aqui, queridos, na parte de domingo, Monte Moriá, ou seja, Deus prova a fé aqui de Abraão. Queridos, Abraão, quando ouviu Deus pedindo que ele fosse nessa viagem para o Monte Moriá, para ali realmente sacrificar o seu filho, o seu único filho, realmente, queridos, nós sabemos que Abraão ficou pensando, será que eu estou realmente ouvindo a voz de Deus? Será que realmente é isso que Deus está me pedindo? Como Deus, que com o seu próprio dedo escreve os 10 mandamentos, ou seja, como que Deus vai então pedir, lá diz, não matarás, e agora Abraão estava aqui precisando dessa prova para matar o seu filho. É assim, queridos, Deus trabalha de maneira gloriosa, fazendo o quê? Nos provando a nossa fé, a nossa crença. Mas nesse tempo, Abraão já estava tão maduro espiritualmente que ele acreditava o quê? Mesmo que eu matar o meu filho, Deus é capaz de o ressuscitar. Era nisso que Abraão acreditava, era nisso que Abraão cria. Vejamos como ele amadureceu. Queridos, nós também como cristãos precisamos amadurecer dia a dia. O cristão que entra na igreja de um jeito e continua por longos anos, ele continua o quê? Fora das promessas de Deus. Nós precisamos estar na igreja, permanecer na igreja, para o quê? Cada dia crescermos na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. Para cada dia nós o quê? Vermos a transformação do Espírito Santo em nossa vida, pois o Espírito Santo vai gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver essa pergunta, não é? Ou seja, normalmente, aqui novamente nós vemos o quê? Essas dúvidas, né? Esse paradoxo, fé, dúvida, porque Abraão ficou em dúvida se realmente ele estava compreendendo esse pedido de Deus. Nós também, às vezes, estamos o que? Imerso nessa tensão, fé, dúvidas. Mas nós temos que procurar o que? Buscar a Deus, conversar com Deus, ter relacionamento com Deus e intimidade com Deus. E nós vamos perceber o que? Qual foi o significado, desse teste, ou seja, essa prova? Que lições espirituais há nesse evento incrível? Ou seja, Deus o que? Poupou o filho. Deus o que? Ele provou a fidelidade, ou seja, a confiança de Abraão. Por mais às vezes que nós possamos compreender que Abraão teve essas dúvidas, mas ele tomou as providências. Ele foi tomar as providências para essa viagem, separar a lenha, preparar ali realmente o Isaac, preparar seus servos, os animais que iriam acompanhar nessa viagem. Apesar de ele estar ali nessa tensão entre fé e dúvidas, mas ele tomou o quê? As suas atitudes. Ele foi realmente procurar fazer a vontade de Deus. Moaide diz que Abraão não contou para Sara o que ele ia fazer lá no Monte Moriá com Isaac. Obviamente, Sara tinha algum vislumbre, mas nós sabemos que o próprio Abraão poupou o coração da esposa, dessa aflição
que ele próprio estava sentindo. E aqui nós vamos ver, que o pai da fé, ou seja, um homem de fé, esse amigo de Deus, ele passou por esse teste. E nós também estamos passando por testes e passaremos por essas provas. Nós passaremos por grandes provações, conforme a vontade de Deus. Mas a promessa é que Deus vai nos conduzir ao porto seguro. Deus está trabalhando cada dia para nos manter salvos em Jesus Cristo, porque toda a humanidade já foi salva na cruz pelo sangue precioso de Jesus. Mas o que isso mostra? Isso, a lição espiritual é que nós não temos que, Deus foi quem proveu, Nós temos que entender que por mais que façamos boas obras, somente Deus pode nos salvar. Apesar das providências de Abraão, quem proveu lá o carneiro foi realmente o próprio Deus. Ou seja, que nós vamos compreender, aqui na lição, logo mais de segunda-feira. E nós vamos ver algo interessante aqui. Gênesis 27 se tornou um clássico na literatura mundial e inspirou filósofos e artistas, não apenas os teólogos. Porém, é difícil entender o significado desse teste ou dessa prova. Claro, é humanamente impossível, você requerer isso de alguém. Mas Abraão passou por essa provação e Deus o abençoou. E Deus ratificou a sua promessa. E Deus ratificou a fé de Abraão. A ordem de Deus contradiz o que? A posterior proibição bíblica contra sacrifícios humanos, E parecia ir na contramão da promessa da aliança, eterna por meio de Isaac. Abraão pensou, como que Deus, esse é o filho da promessa, é Isaac, e agora eu vou sacrificar o filho da promessa, o meu filho, por onde está prometido o quê? Que todas as nações sairiam dali, que realmente o povo de Deus descenderia da semente de Isaac. Abraão teve muitas dúvidas, queridos. Mas a noção bíblica de teste, ou seja, abrange duas ideias opostas. Refere-se à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber o que está no coração de quem é provado. Deus estava o que ali? Provando a fé de Abraão. Deus queria confirmar a fé de Abraão, robustecer a fé de Abraão mediante essa prova. E aí nós vamos ver que a fé que Abraão teve em Deus o levou a correr o risco de perder seu futuro. Abraão já tinha deixado seu passado em Ur dos Caldeus. E aqui Deus estava o quê? Colocando à prova Abraão de perder também a promessa do seu futuro. Mas ele confiou inteiramente em Deus. Foi a lição para nós hoje aqui no século 21. Confiemos em Deus, entreguemos todas as nossas ansiedades e preocupações nas mãos de Deus e Ele proverá todas as coisas. Mas aqui vamos entender que, embora não tenha um papel, na questão dessa dúvida, a fé bíblica ela é um tanto quanto capacidade para que a gente possa pensar e refletir, mas sobre nossa capacidade de confiar. Nós temos que ter a palavra confiança, ou seja, na nossa plenitude do nosso pensamento, Confiar sempre em Deus, Confiar nele e receber sua graça, ao mesmo tempo que compreendemos Compreendemos o quanto somos indignos, apesar dos nossos pecados, Apesar da nossa vida, Deus tem sempre um plano maior para nós, melhor para nós. Permitamos que Deus conclua a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Permitamos que Deus possa operar em nós o querer e o efetuar, e Ele assim o fará. Só nos resta o que? Permitir que Deus faça essa obra em nossa vida. Vamos ver que Ellen White comenta aqui, queridos, na parte de domingo, um comentário assim muito interessante. Ela vai dizer justamente isso aqui, para que a gente possa compreender. O grande ato de fé praticado por Abraão permanece como uma coluna de luz iluminando o caminho dos servos de Deus
em todos os séculos subsequentes. Olha, a coluna da fé foi aquele momento, aquele ápice, aquele apogeu, aquele clímax da prova, né, que Abraão foi submetido. Abraão não procurou se esquivar de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de 3 dias, ele teve tempo suficiente para refletir e para duvidar de Deus, não é? Se estivesse disposto a isso. Passou 3 dias viajando e claro que ali o inimigo aproveitava para colocar que ele estava em dúvidas e Deus não queria matar o filho dele, não é? De Abraão. Então naquele momento, mas Abraão se manteve firme e forte no Senhor Jesus Cristo. Abraão era humano, suas inclinações e afeições eram semelhantes às nossas, mas não se deteve a discutir como a promessa poderia se cumprir se Isaac fosse morto. Muitos de nós hoje queremos discutir com Deus, discutir com o espírito de profecia, queremos saber mais do que Deus, saber mais do que a profetisa que Deus levantou para nós nos últimos séculos. Queridos, nós temos que confiar plenamente em Deus. Deus sabe todas as coisas. E aqui nós vemos como Abraão, não é, acreditou piamente, apesar das dúvidas, ele fez a vontade de Deus. Ele não ficou argumentando com seu coração, não é? Ou seja, dolorido. Sabia que Deus era justo e correto em todas as suas reivindicações e obedeceu a ordem à risca. Mas a fé que Abraão possuía foi demonstrada por suas obras. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, né, o pai da fé, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque, né, sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se confirmou, se consumou. Ou seja, de que adianta eu só dizer tenho fé e eu não tenho as obras correspondentes? As obras correspondentes à fé, elas servem para quê? Para corroborar a minha fé. Eu não vou ser salvo pelas obras, mas vou ser julgado pelas obras. Nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e pelas nossas obras. E aqui, Abraão teve fé, mas foi fazer o que é a vontade de Deus. E quando ele foi fazer a vontade de Deus, ele realmente fez o quê? Ele fez as obras correspondentes, que era subir ao monte, levar a lenha, preparar todo aquele caminho, né? Preparar toda aquela situação para imolar o seu filho Isaque. E aqui nós vamos compreender algo interessante, não é? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé foi consumada. Há muitos que não conseguem compreender a relação entre fé e obras. Diz aqui Ellen White. Eles dizem, apenas creia em Cristo e estarás salvo. A guarda da lei não é o que necessária. Entretanto, a fé genuína se manifestará pela obediência. A obediência é o que? A demonstração, não é, da fé. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, eu estou mostrando que eu acredito em Deus. Quando eu tenho aqui em mente os 10 mandamentos de Deus, não é? Para os guardar, não para ser salvo, mas porque já sou salvo. Eu demonstro perante todo o universo que nos assiste, perante todos os outros mundos que nunca caíram, que nos assistem, que nós acreditamos em Deus e que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E Ellen White continua dizendo aqui, a fé genuína se manifestará pela obediência, que a obediência é necessária. E aqui Ellen White continua dizendo, Cristo disse aos judeus incrédulos, se vocês fossem filhos de Abraão, não é? Fariam as obras que ele fez. Está aqui em João, capítulo 8, versículo 39. Jesus disse, se vocês são realmente
filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez, ou seja, obras de obediência, não obras, não é? Para realmente substituir a fé ou para substituir um sacrifício salvífico em Jesus Cristo. Não, obras para manifestar a fé, obras que corroboram a nossa fé, que ratificam a nossa fé, obras que solidificam a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo. E no tempo do fim, nós vamos precisar muito, agora no século 21, ratificar a nossa fé sobre a rocha que é Jesus Cristo, o justo. Não é isso, queridos? E Ellen White continua aqui comentando algo interessante. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provados. Queridos, Isaac poderia ter dito: não, meu pai, eu não vou me submeter, eu não vou morrer. Isaac tinha ali 17 anos de idade, já era um jovem, poderia ter saído daquela situação. Mas ele, o quê? Obediente a seu pai terreno e obediente ao Pai Jesus Cristo, né, a Deus, ele o quê? Se manteve firme. Ele acreditava também que Deus o poderia salvar. Quando ele disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro, não é? Para o sacrifício? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá, o Senhor proverá. Queridos, olha que fé, que confiança linda. Aqui temos uma lição. Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais para serem abençoados em toda a sua esfera, não é? Da sua vida aqui na terra. E nós vamos ver aqui algo interessante. A prova foi muito mais severa do que aquela a que Adão havia sido submetido. A adequação, a proibição, não é, imposta aos nossos primeiros pais não envolvia o quê? Esse sofrimento que envolveu aqui na vida de Abraão. Abraão sofreu muito, queridos, ao realmente levar esse filho para ser morto lá no Monte Moriá. E ela continua dizendo, Ellen White: Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações seguintes. Sua fé, porém, não tinha sido ainda perfeita. Ele mostrou que falta de confiança em Deus quando ocultou o fato de que Sara era sua esposa, não é? E novamente, ao se unir com Agar, tudo isso ele mostrou que falta de fé e confiança em Deus. Mas Deus precisava dessa prova final para que Abraão realmente confirmasse a sua fé, confirmasse a sua obediência. E aqui nós vamos ver justamente por isso, para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa, que o ser humano já foi chamado, não é, a suportar. Ele, em visão noturna, foi determinado, né, que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre o monte que lhe seria o que mostrado. Ou seja, Deus precisou provar a fé de Abraão, porque o pai da fé, até aquele momento, já bem idoso, ainda não tinha realmente o que? Confirmado que ele era o pai da fé, na verdade, ou seja, de fato e de direito. E ali Deus provou a Abraão. No tempo em que ele recebeu essa ordem, Abraão estava com 120 anos, era considerado um homem idoso, mesmo em sua geração. Imagina só, Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus com 75 anos de idade, não é? Abraão, Isaac vai nascer já, não é? Lá quando Abraão já estava bem idoso, com quase mais de 100 anos de idade, e aqui com 120 anos de idade, Deus manda essa prova para Abraão, bem idoso, queridos, mas Abraão ali foi o quê? Se manteve firme e forte, não é? Para realmente cumprir a vontade de Deus, para realmente se consolidar como o pai da fé.
era considerado um idoso, né? Em seus anos anteriores, havia sido forte para suportar dificuldades, né? E para também enfrentar o perigo, mas agora passara o auge, né? Da sua juventude, não estava mais jovem. Quando jovem, né? Ele era um homem forte, podia realmente suportar essas questões, mas ele consegue enfrentar com coragem as dificuldades e aflições que fariam desanimar, né, se fossem o que? Experimentadas na velhice. Quando as pessoas, e vejam aqui, quando os seus pés ficaram o que? Fracos, como Abraão subiu, não é? Aquela montanha até chegar realmente lá no Monte Moriá. Ellen White continua dizendo aqui: uma pessoa às vezes consegue enfrentar com coragem quando ele é jovem, né? Mas aqui faria o que? Desanimar se fosse experimentado na velhice, quando os pés caminham vacilantes para a sepultura. No entanto, Deus guardava sua última mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse o que? Pesado sobre ele, e ele o que? Almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Deus ainda tem muitas provas para nós, para o povo dele. Tem muitas provas. Hoje eu já idosa, né? Já completando quase agora 61 anos de idade, mas Deus ainda tem muitas provas em nossas vidas e de muitos irmãos que estão hoje conosco nessa idade. Deus, assim como Abraão. Abraão tinha 120 anos, queridos, e Deus provou ele essa difícil prova. A maior prova que ele passou foi essa. Aliás, a maior prova que qualquer ser humano tenha passado foi essa. Porque nós entendemos, né, queridos, que Deus sempre faz o que? Deus quer sempre aperfeiçoar. E quando o pecado amortece as percepções morais, não é? O malfeitor não discerne os defeitos de seu caráter, nem compreende o que é a sua situação. Daí porque precisamos estar sempre o quê? Em comunhão com Deus, para que Deus possa nos revestir do seu Espírito Santo e para que nós possamos o quê? Abandonar o pecado e cada dia o quê? Sermos alcançados pela graça divina, a graça transformadora de Jesus Cristo. Na segunda-feira Deus proverá, e tem uma questão interessante que diz como Deus cumpriu sua promessa de prover, né? E o que realmente foi provido. Nós lembramos que Deus o quê? Quando Abraão disse, Deus proverá, logo Deus proveu o carneiro, né? Para morrer ali naquele lugar. Ou seja, vejam aqui a substituição, e isso apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontava para Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Digno é o Cordeiro de ser morto, não é, queridos? Antes da fundação do mundo, para salvar toda a humanidade. E quando Deus ali proveu, já apontava lá para o sacrifício de Jesus Cristo. E Abraão teve esse vislumbre, não é? Do amor de Deus, do sacrifício de Deus, da dor que o nosso Deus sentiria em enviar seu único Filho Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade. Abraão sentiu na pele, queridos, realmente um pouco, não é, desse vislumbre, dessa dor que o nosso Deus sofreria para dar o seu único Filho para salvar toda a humanidade. E nós vemos aqui que isso não depende de quê? Deus proveu e não dependia da obediência de Abraão. Deus proveu Jesus Cristo quando nós ainda éramos pecadores, sem nós ainda nem termos aceitado Jesus como nosso Salvador pessoal. Deus proveu Jesus para morrer por toda a humanidade. Queridos, que notícia maravilhosa é saber que toda a humanidade foi salva na cruz pelo sangue do Cordeiro. Mas para toda a humanidade se manter salva é necessário que uma fé que opera por meio das obras. É necessário sim que as nossas obras sejam correspondentes à nossa fé. Deus precisa sim que as nossas obras mostrem de que lado nós estamos.
Como é que as pessoas vão saber de que lado nós estamos se nós ficarmos só fé, 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 eu creio? Não, queridos. Abraão precisou ter atitude, ter ação para mostrar para todos os anjos que nunca caíram, que de que lado ele estava, que ele acreditava no Salvador. E nós também hoje estamos precisando, não é, dessa obra que Jesus o que está operando em nós, que é a santificação. É a santificação que Jesus está fazendo em nossa vida por meio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós precisamos o quê? Que Deus não depende da nossa obediência para cumprir suas promessas. Deus só permite o que? Só depende da sua vontade. E a vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno arrependimento, que possamos ser salvos em Jesus Cristo. Quando Isaac perguntou sobre o animal para o sacrifício, Abraão deu uma resposta intrigante. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Foi a resposta de Abraão, que já apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos ver como esses versos ajudam a entender o que aconteceu na cruz, prefigurado no sacrifício feito no Monte Moriá. Deus proveu para si mesmo, Deus proveu a si mesmo como sacrifício. Claro, Jesus é igual a Deus, Jesus é Deus. Então ali o próprio Jesus, né? Ou seja, o próprio Deus doou a sua vida, não é? Em sacrifício, doou a si mesmo como sacrifício vivo, santo, não é? Para realmente o que? Salvar toda a humanidade. Ou seja, na cruz, Deus deu seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores e ainda somos pecadores, mas nós todos carecemos da graça e do poder salvador de Jesus Cristo. No Monte Moriá, muito antes da cruz, o carneiro sacrificial, preso pelos chifres entre os arbustos, apontava diretamente para Jesus. Ele é aquele que foi visto ali como Abraão explica mais tarde, né? No monte do Senhor se proverá. Amém. Que história linda, não é, querida? A história que realmente Abraão passou. Que maravilha de história, né? Conhecermos ali. Abraão percebeu todas as diretrizes do plano da redenção. E nós também hoje, queridos, vamos participar da culminância da história desse planeta, pela fé em Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pela nossa vida sendo transformada a cada dia. Vamos ver que a Ellen White aqui comenta na parte aqui de segunda-feira, né? Deus proverá. Quando ela vai justamente aqui comentar algo interessante. Aquele dia, o mais longo da vida de Abraão. A gente pode imaginar, né, queridos, pelos olhos da fé, como aquele dia foi angustiante para Abraão, né? Ter que preparar ali aquele altar, sabe, amarrar o seu próprio filho. Que dia angustiante para Abraão. Mas aqui nós vamos ver como esse homem manteve-se firme ao lado de Jesus Cristo, né? O mais longo da vida de Abraão estava o quê? Lentamente chegando ao fim. Enquanto seu filho e os servos dormiam, ele passou a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe, para sua casa. Contudo, nenhum alívio veio ao seu coração aflito. Satanás estava por perto para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu o quê? Às sugestões do inimigo. Queridos, não foi fácil para Abraão, passou a noite em claro, ali ainda lutando com Deus, pedindo a Deus. Ele esperava que viesse um anjo do céu dizer: tá tudo bem, você conseguiu chegar até aí. É assim, queridos, mas Deus ainda ia mais longe para provar a fé de Abraão. Mas nem nesse momento, né, ele murmurou contra Deus. Abraão não murmurou, mesmo Satanás colocando ali insinuações,
não é? Na mente, Abraão não murmurou, muito pelo contrário, ele orava a Deus. E aqui também nós temos um exemplo. Quando as coisas estão difíceis, qual é o lugar seguro? Oração. Oração. Nós precisamos ser mulheres e homens de oração, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar em Deus. Vamos cada vez mais orar. Muita oração, muito poder. Quer ter poder? Muita oração, muito poder. E aí nós vamos compreender, né? Esse filho, não é? Ou seja, fora dado para ele inesperadamente, né? E aquele que conferia essa preciosa dádiva não tinha o direito de pedir. O Deus que deu o filho podia tomar. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. É assim, não é? Que nós precisamos realmente, em momentos difíceis, dizer: louvado seja o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Então, a fé repetiu a promessa, né? Por meio de Isaac será chamado a sua descendência, semente numerosa como os grãos de areia na praia. Isaac havia sido filho de um milagre e não poderia restaurá-lo, não é isso? É o poder que ele havia dado à vida. Será que Deus não poderia restituir Isaac se ele preferisse matar Isaac? Assim Abraão pensava. Olhando para além daquilo que era visível, Abraão assimilou a palavra divina, considerando que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Foi nisso que Abraão se firmou, que Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho Isaac. E nós, no século 21, se Deus permitir que nós sejamos mártires, se Deus permitir, não é, que a nossa vida seja o quê? Deposta para que nós possamos realmente morrer, passar pelo martírio como exemplo, que nosso sangue sirva de semente, Ele é poderoso para nos ressuscitar, amém? Eu sei quem tenho crido, nós precisamos acreditar em Jesus Cristo e em suas lindas, santas e gloriosas promessas. E aqui, queridos, vejam que coisa interessante. Como, com voz trêmula, Abraão revelou ao seu filho, não é? A mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaac soube de seu destino, mas não o quê? Mas não ofereceu resistência. Isaac disse: tudo bem, papai, não é? Tudo bem, se Deus quer que eu morra, tudo bem. Olha que filho, que exemplo de filho maravilhoso, não é, queridos? Oxalá que os nossos filhos também possam o quê? Obedecer cada dia, não é? Todos os nossos filhos, a voz de mães, de pais, os conselhos. E ali, queridos, ele poderia escapar se eles quisessem, pois seu pai já era bastante idoso, era um ancião. No entanto, ele se manteve firme, não é? Para ouvir ali realmente a promessa de Deus. E ali Deus realmente prometeu, e Jesus Cristo, não é? Que realmente veio anos depois como esse sinal de que Deus, o que? Deus proverá. E aqui nós vamos ver o que Ellen White diz. Foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé, não é? Que Deus mandou que ele matasse seu filho. Nenhuma outra prova poderia ter o que? Cansado a Abraão. Tanta agonia como oferecer seu filho em sacrifício. Deus entregou também, não é, queridos? O seu próprio filho para que morresse, não é? De forma dolorosa e humilhante. Aos anjos que testemunharam a humilhação e o sofrimento do Filho de Deus, não foi permitido intervir. Mas no caso de Isaac, tudo bem, né, queridos? Nem também foi permitido no caso de Isaac. Não houve nenhuma voz clamando: chega. Mas Deus, o que? Para salvar a raça decaída, o Rei da Glória entregou a vida.
que prova mais forte, né, se pode dar da infinita compaixão e do amor de Deus? Não existe prova maior do que Deus ter dado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Não é, queridos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu único filho. Eu tenho 3 filhos, jamais eu teria coragem de dar um deles sequer. E Deus tinha um único filho apenas, Jesus Cristo, e ele deu para morrer por toda a humanidade. Olha que grande amor, que nós possamos cada dia aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, cada dia reconhecer a prova que foi para Deus salvar cada um de nós, salvar toda a humanidade. Aqui na parte de terça-feira, nós vamos compreender a morte de Sara. Queridos, imagina se Sara soubesse, não é, da realidade que ia acontecer no Monte Moriá. Logo ela morreu. Imediatamente a experiência do Monte Moriá, aquela prova, ela veio a falecer. Sara estava ali com a idade de 127 anos de idade, né? Quando ela morreu. 127 anos, ou seja, ela morreu. Assim, passaram-se ali poucos anos, não é? Ou seja, pouco tempo, não é? Ali ela já estava idosa, mas nós sabemos que Deus tinha seus planos e Sara está guardada, não é? No esconderijo do Altíssimo para ressuscitar, não é? E morar conosco por toda a eternidade nos céus. Então, a morte de Sara. E aqui tem a pergunta: qual é a função do relato da morte de Sara e do sepultamento, né, de Sara no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? Ou seja, nós sabemos que Abraão, quando a esposa morreu, apesar de Deus ter dado a Abraão aquela terra toda, Abraão sabia que aquela terra era da sua gente, do seu povo. Deus disse para ele: essa terra aqui, olha, Abraão, para onde teus olhos conseguem enxergar, essa terra é sua, ou seja, a terra dos cananeus, a terra de Canaã. Eu dei para você e sua posteridade. Mas mesmo assim, quando Sara morreu, ele foi ter com os homens de Elã. Ele queria o quê? Ele queria comprar aquele pedaço de terra onde tinha a caverna de Macpela. Para o quê? Para enterrar sua esposa. Abraão comprou. Os homens queriam dar para ele. Ele disse: não, eu não quero que vocês me deem, eu quero comprar, adquirir pelo preço. Vejam que coisa interessante. Eu queria chamar a sua atenção para esse diálogo de Abraão com os homens, não é? Com os cananeus, para quem ele foi realmente pedir para comprar essa terra. Vejamos aqui algo interessante. O que isso mostra, queridos? Isso mostra que Abraão era um homem que não era um oportunista. Abraão sabia que aquela terra era dele, mas ele que se manteve firme. Vejamos aqui algo interessante, como foi que aqueles homens reconheceram aqui Abraão, né? Vejamos como realmente eles entenderam, né, a questão da influência de Abraão. Então vamos ver aqui, Gênesis capítulo 23, nós vamos compreender. Aqui está quando Abraão vai ter com eles, né, após a morte de Sara. Abraão vai ter com eles e diz, né: sou estrangeiro, versículo 4, e morador entre vós. Dai-me a posse, né, de sepultura, não é, convosco, para que eu sepulte a minha morta. Respondeu os filhos de Et, né, a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus. Versículo 6, eu estou lendo aqui. Estou lendo Gênesis 23, versículo 6. Olha o que é que os homens de Et disseram, não é? Que o Hebron: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Que coisa, irmãos! Os sodomitas conheciam Abraão. O povo de Sodoma conhecia Abraão.
O povo de Sodoma foi liberto por Abraão. Abraão já está aqui com idade muito avançada e a sua influência santificadora, a sua influência ainda era o quê? Para glorificar a Deus. Olha como esses homens de Et reconheciam a influência de Abraão. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta uma das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te dará a sua sepultura para sepultar a tua morta. Mas Abraão não aceitou. Abraão pagou o valor. Vejamos aqui, para que você realmente possa reconhecer, quando respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Não é? Quando nós vemos aqui que Efron respondeu para ele: o que é esse valor? 400 ciclos de prata para ficar entre eu e você, Abraão. Se você é príncipe do Deus eterno, você é príncipe de Deus entre nós, ou seja, você tem nos abençoado. Era essa linguagem que Efron estava dizendo aqui para Abraão. A tua presença aqui entre nós nos abençoa, tem nos abençoado. A tua presença entre nós tem nos feito que prosperar. Queridos, quando nós somos servos de Deus, nós abençoamos as pessoas que estão próximas a nós. Primeiramente a nossa família e os que estão ao nosso redor. Nós sabemos dar bons conselhos, nós temos conselhos sábios, nós sabemos fazer uma oração, nós sabemos ajudar as pessoas. Olha que coisa linda a influência de um cristão, príncipe de Deus. E aí, na hora que Abraão ouviu ele dizer que o valor seria esse, 400 ciclos de prata, na mesma hora Abraão mandou pesar e deu esse valor devido a que Efron aqui realmente se referiu. Ele não era oportunista, ele poderia ter ali, pois eu vou aproveitar e vou receber esse presente. Queridos, muito cuidados, nós temos que ter cuidado para não sermos oportunistas, mas sempre estamos aqui com oração, dar de César o que é de César, a Deus o que é de Deus, sempre perguntando: Senhor, isso me é devido? Senhor, isso realmente pode ser para mim? Queridos, Deus nos ensina a sermos sábios, Deus nos dá sabedoria. E nós vamos ver aqui o que o comentarista aqui realmente faz, não é, queridos? Quando ele diz que a morte e o sepultamento, na terra lhe fazia o quê? Fez com que Abraão reconhecesse que ele acreditava na promessa de Deus, que aquela terra era dele. Ele antecipou, queridos, e essa caverna de Maquipela, essa terra ali, não é, de Hebron, Abraão foi sepultado naquela mesma caverna de Maquipela. Abraão foi sepultado ali, Jacó foi sepultado ali. Nós sabemos que a descendência de Abraão usou essa mesma sepultura, não é? E outros mais tarde, anos mais tarde, quando eles vieram para possuir realmente essa terra que Deus havia dado a Abraão. Queridos, que história linda! A menção da morte de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaac, sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente e que quase custou a vida de seu filho. Sara também esteve envolvida no teste, com seu marido, assim como esteve em suas viagens de maneira ocasionais. Sara não era o tipo de mulher que ficava calada sobre assuntos importantes ou que a perturbavam. Sua ausência e seu silêncio, até mesmo o momento de sua morte, após aquele evento dramático, dizem mais sobre sua relevância para os acontecimentos do que sua presença, o que física. O fato de a velhice de Sara ser mencionada mostra sua importância para a história. Aqui Deus enaltece o papel da mulher. Sim, queridos, Sara era companheira de Abraão. Ela veio de Caldeus com ele. Ela acompanhou o marido. Claro que Deus abençoa aqui a família. Aqui é o papel da família. Deus abençoou Abraão, a sua esposa Sara e os seus filhos e a sua descendência. Aqui vem algo importante, a questão da família,
não é? Quando Deus ali trabalha realmente para ratificar a sua promessa, tanto a Abraão quanto para Sara. Ela fez parte, né, dessa aliança eterna com Deus, como sendo uma mulher de Deus, uma mãe piedosa. Ela era uma mulher submissa, ela até chamava Abraão de meu senhor, ou sim senhor, mas a submissão de uma mulher não quer dizer que ela é escrava do marido, ou que ela vai obedecer ao marido e desobedecer a Deus. Isso não existe. A submissão da mulher é para a santificação do marido, é para a salvação do marido, para o crescimento espiritual do marido e para a salvação da sua família. Essa é o que? É a mulher virtuosa das Santas Escrituras. E Sara era essa mulher virtuosa. A especificação de que ela morreu na terra de Canaã enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão, não é? Ou seja, a morrer e a ser sepultada na terra prometida. Amém. Foi a primeira que morreu e ficou ali sepultada, né, na terra da promessa, como para Deus. E Abraão confiando em Deus, mostrando que ele acreditava, não é? Realmente nas promessas de Deus. Queridos, que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui como Ellen White aqui realmente acrescenta alguma coisa sobre a morte de Sara. Ela vai dizer que Sara era a primeira e única verdadeira esposa de Abraão. Ela estava habilitada como esposa e mãe, a direitos que nenhuma outra podia ter na família. Ela reverenciava o marido, chamando-o de Senhor, mas tinha ciúme de que suas afeições fossem divididas com H. Deus não a censurou pela conduta, não é, que estava seguindo. Abraão foi reprovado pelos anjos por duvidar do poder de Deus, o que levou a tomar H como sua esposa, pensando que por meio dela viria o cumprimento do filho da promessa, né, queridos? Mas aqui nós vamos ver, Abraão não revelou a verdadeira natureza da viagem a Sara, sabendo que em sua afeição, né, por Isaac, ela poderia impedir, duvidar da promessa de Deus e segurar Isaac. Abraão não permitiu que os sentimentos paternos o controlassem e o levassem a se rebelar contra Deus. A ordem de Deus tinha o objetivo de sacudir o ritmo de seu ser. Quando Deus diz, pegue seu filho, né, e leve para sacrificar. Então, querido, nós vemos aqui o exemplo dessa mulher, né, Sara. Morreu em ditosa velhice e Deus abençoa também a nossa velhice, as nossas cães, né? Ou seja, os nossos cabelos brancos, a nossa velhice, a nossa idade, a nossa maturidade, as nossas rugas. Deus realmente também tem realmente o que? Essa questão. Na parte aqui de quarta-feira, nós vemos uma esposa para Isaac. Claro, queridos, quando a mãe dele morreu, Abraão sabia que tinha que casar Isaac. E Abraão manda, né, o seu servo Eliezer para ir buscar essa esposa. Vejam como Deus considera o casamento, a relevância que é o casamento, como o casamento deve ser realmente feito, não é? Queridos, é coisa muito séria a gente perceber todas essas questões, não é? De que realmente Deus, ele considera o casamento, que foi uma da primeira instituição lá do Éden, foi o sábado e o casamento, duas instituições que Deus criou no Éden, e é para sempre, né, a importância do casamento. E aqui nós vamos ver por que Abraão não queria que seu filho se casasse com a mulher dos cananeus. Por que Deus não permitiu? E Abraão, usado por Deus, sentiu que não deveria deixar que Isaac casasse com uma mulher da cananeia, porque ele tinha medo que da influência. Aqui está a questão do julgo desigual. Hoje as pessoas estão desrespeitando o julgo desigual, estão casando, estão amando e querem que Deus vá resolver o problema. Queridos, o que Deus amaldiçoa, Ele não abençoa, não é? Claro que se você casou antes, né, de conhecer a verdade,
Você deve o quê? Trabalhar pela salvação do seu cônjuge. Está escrito nas Escrituras, o marido ou a mulher é santificado no convívio do cônjuge santo, não é? Ou seja, se você casou com alguém que você ele não conhecia ainda a verdade, então você aceitou depois a verdade, você vai trabalhar pela salvação dessa pessoa, não é? Mas quando você vai deliberadamente casar novamente ou casar a primeira vez, que já está na igreja, que você conhece os princípios, que você então faz um tipo de casamento com jugo desigual, Deus não pode abençoar. E aqui Abraão também temia, e nesse contexto, assim como Abraão queria adquirir a terra, né, para sepultar a esposa, por causa da promessa de Deus ao seu descendente, de que possuiria a terra, ele insistiu que Isaac não se fixasse fora da terra prometida. Ou seja, o movimento de Isaac, não é, para levar sua noiva até a terra, a tenda de Sara, não é, nota que Rebeca o confortou depois da morte de sua mãe. Ou seja, ela ressaltou, né, ela curou, a Rebeca veio, Rebeca também estava orando por esse marido, né? E Deus, quando une os corações que ele uniu, realmente não há separação. Deus consegue, Deus une as pessoas, coloca a mão no coração. Deus realmente, quando Eliezer vai buscar a Rebeca e ela acompanha, ela vem, ela veio de livre e espontânea vontade. Ela poderia ter dito que não queria vir, mas ela reconheceu também ali que a mão de Deus, a providência de Deus, a ordem divina, não é isso, queridos? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você quer casar com essa pessoa, Deus permite, mesmo sabendo que vai ser uma maldição. Deus permite, porque Ele respeita o livre-arbítrio. E aqui foi também facultado a Rebeca o poder da escolha, de dizer para Eliezer, não, eu não vou ou eu vou. Mas nós sabemos que, como o texto, a narrativa bíblica apresenta, Eliezer já tinha orado, né? Pedindo que aquela jovem que se aproximasse, que fosse gentil, que desse água para os seus camelos, os seus animais beberem, seria essa mulher. E nós vimos como Deus ali realmente o quê? Trabalhou para unir Isaac e Rebeca. E nós sabemos que ela foi uma bênção na vida de Isaac. Aí vamos perceber aqui justamente, né, queridos? Abraão deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de que a mulher não respondesse ao seu chamado. Por quê? Porque por mais poderoso que seja, Deus não força os humanos a lhe obedecer. É por isso que todos não vão para o céu pelo cabresto, né? Deus puxando para o céu obrigados. Não! As pessoas precisam dizer, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Eu estou disposto, Senhor, pela obediência, pela fé. A salvação é pela fé, mas as nossas obras correspondem a essa fé. E a obediência aos 10 mandamentos de Deus mostram o quê? De que lado eu estou, principalmente agora no conflito final dos séculos. O sábado e o domingo serão postos lado a lado e nós vamos saber escolher ou permanecer fiéis a Deus, não é? O autor e o consumador da nossa fé. Ali, o Deus que criou, que escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos, entre eles o sábado, ou se vamos atender a mandamentos de homens, não é? E aí nós vamos perceber justamente isso, ou seja, nós vemos aqui, embora fosse o plano de Deus que Rebeca seguisse Eliezer, ela poderia ter exercido sua liberdade. Deus deu para ela o direito de sua liberdade, ou seja, era possível que ela dissesse que não, que ele quisesse, não queria ir. Essa é o quê? É sempre a porta aberta do livre-arbítrio. Irmãos, o livre-arbítrio, querida professora, querido professor, é uma bênção de Deus o livre-arbítrio, mas para aqueles que têm Jesus, que às vezes a sua escolha é completamente avessa à vontade de Deus, não é? Deus diz uma coisa, mas o seu coração quer outra, a sua cabeça quer outra. Queridos, coloquemos todos os nossos planos nas mãos de Deus. Senhor,
quais são teus planos para a minha vida? Senhor, realiza em mim o querer e o efetuar. Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça, não é? Qual é a tua obra para a minha vida? E Deus vai mostrando cada dia qual é a vontade dele para a nossa vida. Vejamos aqui o que Ellen White comenta aqui acerca da morte de Sara. Olha que coisa interessante, queridos, como ela vai aqui justamente falar da esposa, né? Esposa de Isaac, Rebeca, na parte de quarta-feira. Abraão já estava idoso e não esperava viver muito. No entanto, ainda precisava fazer uma coisa para garantir o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaac era aquele que havia sido divinamente designado para o suceder, quando, como guardião da lei de Deus e ser do povo escolhido. Isaac sabia, queridos, que ele era o guardião ali dos depósitos do Senhor. Isaac sabia que havia essa promessa, que por meio da sua descendência, do Abraão, Isaac e Jacó, é que viria realmente o povo de Deus, para os últimos tempos, desde lá até os nossos dias. E aqui nós vamos perceber, Isaac sabia, que ele tinha essa função. Isaac ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã estavam entregues à idolatria e Deus havia proibido o casamento entre seu povo e eles, sabendo que esses casamentos conduziriam à apostasia. Deus disse: eu não quero que vocês casem com os cananeus, vocês vão casar com pessoas da mesma linhagem. Daí a importância, queridos, do respeito, de você saber respeitar. Fuja do jugo desigual. Não pode haver consonância, não pode haver união entre pessoas de jugo desigual. Não, há muito sofrimento sim, você está colocando sobre a sua vida com as próprias mãos, ajuntando para si sofrimento. Então, queridos, vejamos aqui o que realmente aconteceu. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade de Deus se refletiram no caráter de Isaac. Mas as afeições do jovem eram fortes e ele tinha um temperamento manso e complacente. Ou seja, unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios de Deus por amor a essa pessoa. Para Abraão, escolher uma esposa para seu filho era assunto de suma importância, pois queria que ele se casasse com uma mulher que não o afastasse de Deus. Amém. Abraão queria uma esposa para o seu filho, que o mantivesse firme, nos caminhos do Senhor, que ratificasse sua fé, que fosse de fato uma auxiliadora, uma mulher para ajudar o marido, uma mulher virtuosa, que possa ali com o marido somar e não dividir, uma mulher que enaltece o lar, que é a rainha do lar, que é a coroa do esposo, pela bondade, pelo cristianismo, pela solidez, irmãos, espiritual. É assim, queridos e queridas professoras. Que coisa linda entender os propósitos de Deus. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac que todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou sua mulher. Amém. Deus conduz todas as coisas. Quando nós temos essa experiência com Deus, Deus quer nos fazer pessoas mais sábias,
A nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada com Deus, a nossa experiência com Deus é para nos tornar mais sábios, saber a vontade de Deus, cada dia conversar com Deus, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Mas muitos se afastam de Deus e querem depois que Deus os oriente, eles sofrem. Não, queridos, nós precisamos ter experiência com Deus. Cada dia mais pessoas sábias através do tempo. O tempo vai trazendo a maturidade física, maturidade intelectual e maturidade espiritual. Deus precisa de cristãos com solidez na palavra de Deus, solidificados no assim diz o Senhor, para fazer a vontade de Deus em detrimento de qualquer outra circunstância. Concluindo aqui na parte de quinta-feira, uma esposa para Abraão. Queridos, Abraão ainda viveu muito tempo. Nós sabemos que Abraão morreu com 175 anos, entende? 175 anos. Sara morreu com 127 anos e Abraão só vai morrer bem a posteriori, quando ele já tinha 175 anos de idade. Veja como Deus deu a eles o que? Longevidade, não é? Deus deu a tanto a Abraão como a sua esposa longevidade, porque ela morreu com 127 anos, muitos anos, né, queridos? E ele com 175 anos, como Deus nos abençoou em tudo. Amém. Que Deus também possa nos abençoar em tudo. Esse deve ser, cada dia deve ser a nossa oração, né? E aqui nós vamos ver que qual é o significado, né, desses eventos finais na vida de Abraão? Ou seja, Deus foi fiel a todas as promessas que ele fez a Abraão. Deus foi fiel. Queridos, Deus é fiel realmente quando ele promete, ele cumpre, né, queridos? E nós vamos ver aqui, justamente, depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente. Com Isaac, né, ele foi o que? Consolado após a morte de Sara, ou seja, cuja memória com certeza ainda devia estar muito vívida, muito presente na mente dele. A identidade de sua nova esposa não é clara. O cronista menciona, né, os filhos de Quetura e os filhos de Agar, sem mencionar o nome de Agar. Alguns até acham que Quetura e Agar sejam a mesma pessoa, não é? Para alguns estudiosos, eles sugerem que elas são a mesma pessoa. Entretanto, Abraão se comportou com os filhos de Quetura da mesma forma com que os filhos de Agar. Ele os mandou embora para evitar qualquer influência espiritual e para fazer o que? Distinção clara entre seu filho com Sara e os outros filhos. Abraão separou, querido. Abraão não deixou que Isaac estivesse ali com os filhos de Quetura e Agar, porque eles sabiam que existiria influência. Queridos, olha o papel da influência. A influência leveda, tá? Ela é um fermento que leveda se está no lugar errado. Se você é um cristão que exerce uma má influência, consegue levedar muitas pessoas, ou seja, corromper muitas pessoas, influenciar negativamente para o mal muitas pessoas. Por isso Abraão separou, e Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, o filho da promessa. Ele deu presentes para os filhos de Quetura e o filho de Agar, mas para Isaac, o filho da promessa, ele deu foi tudo. Tudo era para Isaac, e assim foi a vontade de Deus, e assim Abraão respeitou a vontade de Deus e cumpriu a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui, não é, que ele deu tudo o que tinha a Isaac, enquanto aos filhos das concubinas, ele deu o quê? Ele deu alguns presentes. É assim, queridos, Deus age da mesma forma, entende? Deus tem bênçãos maiores, não é, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. E quando eu falo escolhidos, Deus predestinou todas as pessoas do planeta para a salvação. Toda a humanidade foi predestinada para a salvação, mas só vai realmente aceitar
entrar nos céus aqueles que aceitaram essa predestinação, que responderam positivamente a essa predestinação divina, não é? Para salvar a humanidade. É preciso que haja o quê? Obediência, que você mostre através das suas obras de que lado você está, como você está, de que maneira, né, você realmente está fazendo a vontade de Deus. É muito séria a questão da influência. E aqui nós vemos como Abraão, até com seus próprios filhos, ele separou Isaque, o filho da promessa, de conviver com seus próprios filhos, mas com outros povos, com outras mulheres. É assim que Deus age, queridos. Deus está preparando um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O remanescente fiel são poucos, muito poucos. E Deus vai terminar essa obra usando esse seu remanescente que Ele realmente está preparando. E nós vamos compreender aqui, queridos, Quetura, Deus vai dar... Aqui o comentário abrange dizendo: o propósito da genealogia após o casamento de Abraão com Quetura, que ele deu 6 filhos, em contraste com seus outros 2 filhos, Isaque e Ismael, talvez seja oferecer evidência imediata da promessa de Deus, de que Abraão seria o quê? O pai de muitas nações. Por meio de Isaque, Deus fez o quê? Foi a semente dos israelitas, né? Mas por meio dos 6 filhos de Quetura, outras nações. Nós sabemos que realmente ali, por meio desses filhos, Abraão realmente foi o pai de muitas nações, não apenas dos israelitas, né, queridos? E aí nós vamos perceber que a segunda genealogia traz um descendente de Ismael, que compunham as 12 tribos, ou seja, assim como aconteceu com Jacó. Embora a aliança de Deus seja reservada à descendência somente de Isaque, não a de Ismael, né? Um ponto sobre o qual as escrituras são claras. Queridos, o relato da morte, não é, de Abraão entre as 2 genealogias testifica a bênção de Deus e revela o cumprimento de sua promessa a Abraão, feita muitos anos antes de que ele morreria em boa velhice. O Senhor foi fiel às suas promessas de graça ao fiel servo Abraão, cuja fé é descrita como um grande exemplo, não é? Se não o melhor exemplo da confiança no Deus que nos salva mediante a fé. Deus nos salva mediante a fé, mas as nossas obras, elas evidenciam a nossa fé, elas corroboram a nossa fé. Vamos ver aqui um comentário de Ellen White para a gente encerrar, aqui na parte de quinta-feira, quando ela vai justamente tratar. Abraão tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que não os temiam. Ou seja, desde o dia de Caim até seu tempo, Abraão conseguiu perceber essas questões. As consequências de sua própria união com Agar e das alianças, não é? Matrimoniais de Ismael e Ló, eles estavam presentes perante ele dia a dia. De falta, não é? Da falta de fé por parte de Abraão e Sara, tinha resultado o nascimento de Ismael, mistura, não é, da semente com os ímpios. A influência do pai sobre seu filho era o que? Contrariada pela dos parentes idólatras, né, da mãe que ele tinha ligação. Olha aqui, o jugo desigual, quando a família, não é, o pai tem uma religião, a mãe tem outra religião. Olha o problema aqui que nós vimos com o próprio Abraão, né? Quando o Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, os problemas que foram, né, queridos, nós sabemos como isso realmente acarretou. Então vejam, a inveja de Agar e das esposas não é, que ela escolhera para Ismael, rodeou sua família como uma barreira que Abraão não conseguiu romper. Agar escolheu esposas para o filho de Abraão, Ismael, que eram terríveis
e trouxeram problemas e consequências. Por isso Deus permitiu que eles fossem para bem longe de Isaac, para não exercer essa influência também negativa sobre Isaac e sua família. Os primeiros ensinos de Abraão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência das suas mulheres teve como resultado estabelecer a idolatria em sua família, ou seja, separado do pai, né, e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e do temor de Deus. Né? Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e a de chefe de quê? De salteadores do deserto, lutando contra todos lutando contra ele. Nós sabemos que a vida de Ismael foi um desastre. A influência de Agar, das mulheres que ele casou, nunca deixaram realmente que Ismael realmente tivesse sossego. Por outro lado, a gente vê o quê? Como realmente ele precisava se afastar da proximidade ali realmente de estar com Isaac. Queridos, é coisa tremenda. Em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou para Deus de seu pai. Mas o caráter herdado dos seus descendentes continuou o que? Maculado. Ismael se arrependeu. Ele reconheceu o Deus de seu pai Abraão. Mas a sua descendência, não. A poderosa nação que dele descenderam foi um povo turbulento e pagão, que sempre representou um incômodo e aflição aos descendentes de Isaac. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, né? Uma imutável e eterna, e a outra provisória e temporária. Há também duas alianças, ou seja, o concerto da graça, né? Foi feito primeiramente com o homem no Éden. E depois nós sabemos que a aliança eterna, né, vem por meio de Abraão. Depois da queda foi dada uma promessa divina de que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Nós sabemos que dali descende o que? Jesus Cristo, né? A aliança eterna para o povo de Deus. Queridos, professores e professoras, que lição assim maravilhosa, né? Compreendermos como Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão, como Deus abençoou Abraão sobremaneira, né? Abraão foi muito abençoado. Abraão era um homem favorecido por Deus. O Senhor disse: eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Abraão foi honrado por Deus porque cultivava a religião no lar e fazia com que o temor do Senhor impregnasse toda a sua família. A religião no lar. A religião do lar é a competência do pai, da mãe, da família, e é momento de nós, como pais e mães, estarmos orientando os nossos filhos no caminho do Senhor, colocando nossos filhos aqui para conhecer o caminho do Senhor, para viver no caminho do Senhor. Queridos, que Deus possa realmente nos abençoar, que Deus abençoe você e sua família, querido professor, querida professora, queridas pessoas de modo geral que recebem esse vídeo. Eu oro por vocês, quero que vocês realmente aceitem Jesus como seu Salvador pessoal. Se você ainda não é adventista do sétimo dia, mas recebeu esse vídeo enviado por alguém, esse estudo bíblico, né, da palavra de Deus, que você possa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu tenho orado por todas as pessoas, não é, do nosso canal, as pessoas que assistem. Nós não estamos preocupados, né, com quantidade, mas com qualidade, e o Espírito Santo é quem dá essa qualidade para você aceitar Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Mais uma vez, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, divulgue, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e, através desse estudo das Santas Escrituras, possam realmente ter a família de Abraão, a família de Deus, Jesus Cristo, não é?
o descendente da família de Abraão, descendente da mulher, realmente é o nosso grande e maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo esteja em sua vida, que Jesus Cristo possa adentrar a sua casa, possa ser seu hóspede em todos os dias da sua vida, e você aceite Jesus cada momento para transformar a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos transforme cada dia.